Olá, meu nome é Adriana Belintani, sou advogada especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário. Seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje eu vou falar de um tema que eu gosto muito de estudar, um assunto muito interessante que afeta muito o trabalhador, que é o sofrimento mental. Vamos falar de riscos psicossociais. Mas antes de falar nesse assunto, eu peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva e ative as notificações no sininho para saber dos vídeos novos. Vamos falar de saúde mental? A OMS descreve os fatores psicossociais como os aspectos que definem a interação subjetiva entre o trabalhador e seu trabalho. Para a Organização Mundial de Saúde, eles interferem na vivência do bem-estar no trabalho e também nos processos de descompensação de saúde, seja ela mental ou física. Para a OMS, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Os riscos psicossociais são fatores que podem causar estresse emocional ou mesmo mental, muitas vezes chamados de agentes estressores no local de trabalho. E a forma de como o trabalho é organizado pode gerar no trabalhador, como, por exemplo, tensão, preocupação excessiva, transtorno do sono, dor crônica na cabeça, sensações desagradáveis no estômago, vivências constrangedoras no trabalho, estresse, dificuldade para relaxar, uma fadiga constante, um desânimo, uma desmotivação, formigamento quer nos ombros, nos braços, nas mãos, depressão, ansiedade, burnout, dentre muitas outras doenças. Aqui no Brasil, os transtornos mentais estão diretamente relacionados ao trabalho. Portanto, a organização do trabalho pode influenciar a doença do trabalhador em geral. Também, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ambiente psicossocial do trabalho inclui a cultura da empresa, também as atitudes, valores, crenças, práticas cotidianas da empresa que afetam o bem-estar físico e mental do trabalhador. Aqui eu vou citar alguns exemplos de riscos psicossociais, segundo alguns doutrinadores, entre eles Levy e Leca. Dentre o conteúdo do trabalho, a gente pode ter monotonia, repetitividade, tarefas sem sentido, tarefas desagradáveis ou mesmo tarefas repugnantes. Podemos ter sobrecarga ou pouca carga de trabalho, trabalhar sob pressão do tempo, com pouca flexibilidade nos horários, longas jornadas, trabalhos em horários no qual não há convívio social, horários imprevisíveis, esquema de turnos mal concebidos, baixa participação na tomada de decisões, pouco controle em relação aos métodos de trabalho, o ritmo do trabalho também, horário e ambiente do trabalho, ou seja, o trabalhador não tem participação nenhuma. Há também insegurança no trabalho, baixa perspectiva ou pouca possibilidade de promoção, trabalhos de baixo valor social, pagamento por produtividade, sistemas de avaliação de desempenho pouco claros ou injustos, papéis conflitantes dentro da organização, no mesmo trabalho, responsabilidade por pessoas diferentes, como lidar com essas pessoas e seus problemas. Há também um baixo apoio social dos colegas, bullying, assédio, violência no trabalho, isolamento físico ou social. Não existir procedimentos estabelecidos para lidar com os problemas ou queixas. Uma cultura de liderança pobre, falta de clareza sobre os objetivos da organização e estrutura organizacional. Há também demandas conflitantes entre o trabalho e a vida pessoal. Pouco apoio no trabalho aos problemas domésticos. Quantas vezes você já não ouviu falar que tem que deixar os problemas de casa em casa, não trazer para o trabalho? Mas não é bem assim que deve acontecer. Há também pouco apoio em casa para o problema no trabalho. Há também condições ambientais, agentes físicos, químicos, iluminação deficiente ou excessiva, odores incômodos, temperaturas muito altas ou mesmo muito baixas. Algumas empresas também são caracterizadas pela pressão da chefia e dos clientes, horas extras frequentes, ausência de pausa no trabalho, tarefas repetidas, competição entre os colegas, falta de perspectiva de ascensão, falta de reconhecimento do trabalho desenvolvido, isso eu ouço muito. Um número insuficiente de funcionários, o que gera medo de demissão. São os medos que imperam em um contrato de trabalho assim. E o adoecimento se manifesta, além do aspecto mental, também os aspectos físicos e sociais, como hipertensão, obesidade, sedentarismo, conflitos interpessoais, incluindo os familiares, transtorno de adaptação e ainda, em alguns casos, dependência química. O assédio moral é gerador de competitividade e sobrecarga
E em alguns ambientes, como por exemplo os bancários, atua por meio de estratégias para a organização que exigem elevadas cargas psicoafetivas. Autocontrole exacerbado, exigência de perfeição, desempenho, medo de perder o emprego e constantes ameaças em relação à carreira, além, claro, de pressões de tempo quanto ao ritmo do trabalho, metas e prazos. O trabalhador sofre, a família sofre, os colegas de trabalho também. E é preciso proteger a saúde, é preciso proteger esse trabalhador. A empresa é responsável pela saúde mental de seu trabalhador. Portanto, o adoecimento mental, além do afastamento do trabalhador pelo INSS como acidente do trabalho, esse trabalhador também pode ser indenizado pela empresa quando configurado o nexo entre o dano e o trabalho e exercício da empresa. Gostou do nosso conteúdo? Escreva aqui nos comentários, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E nos vemos no próximo.